palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Eu tenho ouvido hoje o João com louvor, com a palavra, o Manoel também. Cada um dos irmãos que não tiveram a oportunidade hoje, sábado, vou colocar vocês na oportunidade, amém? Amém, Jesus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens do tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém? Amém. Somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. Se você quiser colocar um tema nessa pregação de hoje, você pode colocar o seguinte tema: o dia mau e a vitória em Cristo Jesus. Vamos repetir todo mundo junto? O dia mau e a vitória em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. O dia mau e a vitória em Cristo Jesus. Eita glória. A palavra do Senhor nesse trecho da Bíblia Sagrada diz que vem o dia mau. Quando a gente menos espera, vem o dia mau sobre as nossas vidas. Também, como a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, como o irmão Leonildo leu, a palavra de Deus nos diz e nos dá um conselho. Ela fala desse jeito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Glória a Deus. para que possais resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor. Vem descrevendo desde o capacete da salvação, que essa convicção que nós temos que ter, que nós estamos em Cristo Jesus e que se nós morrermos, nós seremos salvos. Couraça da justiça, levando uma vida correta diante de Deus, Glória. sendo fiel, sendo leal, sendo fidedigno na presença do Senhor, sendo justo com Ele nas coisas que Ele tem nos colocado para fazer na face da terra. Também, como a palavra de Deus diz, com o centurião da verdade, para que a gente não seja abalado. A pessoa que fala a verdade, ela não teme quando ela for colocada em aperto, porque ela vai falar a mesma palavra, ela não vai se envergonhar diante de ninguém, porque ela está falando a verdade. Então nós, vestindo centurião da verdade, seremos inabaláveis diante das pessoas que nos indagarem, nos inquirirem acerca de algo. A palavra de Deus diz também que o escudo da fé, para que possais apagar os dados inflamados do maligno. Quando o maligno querer falar que Deus não está conosco, que não está dando certo, porque está acontecendo tal coisa, é porque Deus não está cuidando de nós. O escudo da fé vai ser para isso, vai ser para apagar essas mentiras do diabo, para falar: sai daqui, Satanás, eu não aceito as suas palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele se levantará ao meu favor em tempo oportuno. Glória a Deus. A palavra de Deus diz também que nós temos que ter espada do Espírito, ou no momento da dificuldade nós usaremos os trechos da Bíblia Sagrada para desfazer ou para aniquilar as mentiras de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa mente. Tantas pessoas estão tão tristes, tão abatidas, estão em depressão, tão oprimidas, porque Satanás ele vai atacar as pessoas na mente também, para fazer o que não deve, para tirar a própria vida, para se enclausurar, para não querer conviver junto com as pessoas, para deixar a tristeza tomar conta. Mas a palavra do Senhor diz que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade, aí há alegria. Aleluia. Então nós temos essa convicção e a palavra do Senhor é para isso, para desfazer essas mentiras de Satanás. Você é importante para Deus, você é importante. A Aleluia. palavra de Deus diz que o seu valor é certo do mundo todo. Deus não negocia a alma de ninguém aqui nesse lugar. Ele fala: você é meu, você é minha. Deus não abre mão de nós. Nós temos que entender que Deus ele está com a mão estendida para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Glória, glória. A palavra de
não amaram a própria vida diante da morte. E aí a palavra do Senhor continua falando, pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Porque o acusador que nos acusava de dia e de noite foi expulso do céu, não tem mais lugar para ele. Então ele foi tirado do céu. E aí ele fala, ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Então nós temos que ter essa cautela, porque o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, ele está querendo tragar pessoas, como o apóstolo João fala. Vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando brecha, está procurando vacilo nosso para pegar a gente, destruir, tragar, tirar da gente a salvação de Deus. Mas Deus é maior na nossa vida. Deus, Ele dá vitória para aqueles que são dele. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu chegava no monte e eu falava, eu tenho que falar todas as palavras a respeito das batalhas espirituais. E eu queria ter uma oração que abrangesse tudo. E eu queria citar cada batalha, falar, ó, diabo, você que está fazendo essa obra, seja desfeito, essa também, essa também, essa também. E na hora que eu estava dormindo, quem estava me defendendo quando eu não estava orando? Então não tem como você se defender do diabo o tempo todo. Não tem como você estar ligado o tempo todo. Não tem como você estar atento o tempo todo. No momento de distração, no momento de erro, no momento de falha ali, se não é Deus para nos defender, mesmo a gente estando em falta na oração, em falta na comunhão, em falta na presença do Senhor, se não fosse Deus, nós seríamos destruídos, desfacelados, seríamos aniquilados com a falha que nós abrimos para o diabo, para que ele tirasse a nossa vida. Mas Deus, Ele cuida de nós em cada momento, inclusive nos momentos que a gente não está em dia com o Senhor. Ele pode nos livrar do mal. Ele pode fazer aquilo que nós não estamos percebendo que tem que ser feito em todos os momentos da nossa vida. E é isso que nós vamos hoje falar. Em Cristo Jesus nós temos a certeza que Deus é Ele que vai dar o resultado das coisas. Deus Ele vai falar o futuro de cada um de nós na presença dEle. Deus Ele pode intervir nos passos do ser humano. Ele pode mudar a história da vida de qualquer um de nós. Basta que o nosso coração se apoie, ou se firme, ou se volte para Ele no momento oportuno, que Ele pode trazer a salvação. Ele pode trazer uma mudança de vida para a nossa história ser diferente na face da terra. Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 12 ao 14, a palavra de Deus diz: vocês já o venceram pelo sangue de Cristo. Já venceram. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, ou pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. O que eram as brechas que nos tiravam a salvação, se não é o pecado? O que Jesus fez? Ele perdoou os pecados da humanidade desde Adão até o último homem. Antes de nós pecarmos, Deus já perdoou o nosso pecado. Deus já nos trouxe o livramento antes de nós nascermos. Ele já tinha preparado o escape para nós chegarmos no céu através de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, para aqueles que amam segundo o seu propósito. Deus Ele vai resgatar, Ele vai trazer, Ele vai proteger os que são dele até chegar no céu, até que nós entremos no céu. O escudo do Senhor, ou o próprio Senhor, vai ser um muro de fogo ao nosso redor, para nos guardar na nossa caminhada, para nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Romanos 8, 37 a 39 vai falar sobre isso. Nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou, por causa do sacrifício, por causa da obra de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, eu queria ler com vocês Atos capítulo
27. Atos capítulo 27. Olha o que Deus nos traz na história da vida de Paulo. Tem tantas coisas acontecendo como aconteceu comigo. Sábado, 4 de janeiro de 2025, 11 horas da manhã. Às vezes Satanás ele vai falar que eu levei prejuízo naquele dia. Não, não levei prejuízo não. Sabe o que aconteceu? Deus me deu o livramento. Deus me livrou da morte. Deus livrou a minha esposa da morte. Deus ele guardou o nosso viver para que nós não fôssemos destruídos naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, praticamente no mesmo horário, meu irmão faleceu lá em Sacramento. E aí, alguém pode dizer, não, Satanás ceifou seu irmão, acabou. Mas dentro do meu coração, eu lembrei de cada vez que eu falei a palavra de Deus para ele, cada vez que eu estive junto com ele ali, e ele recebeu a chance de ser salvo. E aí, semana passada, eu liguei para ele, chamado de vídeo, nós conversando, eu falei, ó, Nino, Deus ele vai te receber no céu, prepare que a mamãe já está lá te esperando e você vai chegar lá. Lá você não vai sentir mais dor, lá você vai ter uma vida de paz eternamente junto com ela. E ele acalmou o coração dele. E a gente orou por ele, eu pedi para Deus, receba-o nos portais celestiais, Senhor. Aleluia. E aí, quando eu terminei de orar, ele falou assim, você está de parabéns, Marcelo. Do nada ele falou assim. Eu fiquei durante 2, 3 dias lá pensando esses dias, essa frase que ele falou. Eu senti um coração tão alegre, porque eu sei que foi Deus que usou ele para falar aquelas palavras. Você está de parabéns, Marcelo. Ou seja, a sua obra que você fez na vida dele não foi esquecida, foi realmente feita. Então, meu irmão foi recolhido no céu. Eu tive uma vitória naquele dia também. Na mesma hora teve uma vitória ali. Satanás fez o que fez, tentou entristecer, tentou tirar, mas Deus colocou ele no céu. Deus trouxe a gente aqui, eu e minha esposa, ela está ali para falar que Jesus Cristo nos livrou da morte. Nós recebemos 2 vitórias no mesmo momento ali naquele dia. Aleluia. Amém? Atos capítulo 27, a palavra do Senhor vai dizer sobre a história de Paulo em um certo episódio que aconteceu na vida dele. Aqui o título é o naufrágio que aconteceu. Atos capítulo 27, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não podereis salvar-vos. Olha o que Paulo falou. Aqui, para vocês entenderem o contexto, Paulo estava sendo levado para Roma, preso no navio. Paulo foi avisado que ali ia ter uma grande tempestade. O capitão daquele navio não acreditou em Paulo, preferiu seguir viagem, correu o risco e lá eles caíram numa grande tempestade. E ali o navio ficou numa situação tão difícil. No momento de aperto, Paulo orou ao Senhor e Deus falou para Paulo, falou: não se preocupa, porque eu tenho te dado a vida de cada um desses que estão nesse navio. Então somente que eles fiquem no navio.
Ou seja, a segurança deles para eles estarem na cobertura de Deus naquele momento na vida de Paulo é que eles ficassem juntos com Paulo, ficassem no mesmo navio que Paulo. Se eles fugissem, se eles saíssem do lugar onde Paulo estava, acabou a cobertura espiritual. E o que Deus me traz hoje? Cada um de nós tem que ficar firme na igreja, tem que estar atento, porque o diabo ele quer destruir, o diabo ele quer matar, ele quer ceifar vidas. Se você não tiver uma cobertura espiritual, se você não estiver atento aonde você está correndo risco. Tenha uma cobertura espiritual, esteja na igreja, esteja orando, esteja junto com o seu pastor em todos os momentos. E aqui nós iremos orar pedindo o livramento de Deus o tempo inteiro. E o próprio Senhor Deus, ele falou: Paulo, se eles estiverem no barco, não serão destruídos, não serão mortos. E aí a palavra de Deus continua dizendo aqui, ó. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que estamos esperando. Estais sem comer, nada tendo provado. Quanto dia eles ficaram à deriva no mar, oceano lá? 14 dias sem comer uma tempestade. E aí a palavra do Senhor diz que eles foram guardados ali pela mão do Senhor durante 14 dias. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo de vocês. Paulo fala: vocês estão debaixo da bênção, vocês estão no lugar que Deus ele deu uma promessa, acabou. Glória a Deus. Então fica tranquilo, alimenta da palavra do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos no lugar que Deus colocou a gente para a gente estar. Nós estamos firmados na promessa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo despício, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois partiu e comeu. Todos começaram a comer. Todos cobraram antes e puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Efeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matasse os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quantos aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia. Como Paulo ele prometeu, como Paulo ele falou: nenhum de vós vão ser mortos, nenhum de vós vai perecer nesse naufrágio. Nenhum pereceu. Todos chegaram em terra firme, como a promessa do Senhor tinha dito a Paulo. Só que aqui, irmãos, no Atos 28, a palavra do Senhor vai dizer que não foi tão fácil assim. Olha o que aconteceu. Atos 28, versículo 1 em diante. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado fogueira, e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Olha só, Paulo ficou 14 dias no naufrágio ali, aconteceu de destruir tudo, ele foi para a terra firme, chegou ali,
Na hora que ele estava esquentando ele no fogo, o que a víbora fez? O que a cobra fez? Mordeu o braço dele. Aí os nativos falaram: esse homem é de Belial. Esse homem está sendo perseguido por Deus, porque ele sobreviveu, chegou na terra e a víbora pegou ele para matar ele. Mas olha o que aconteceu, ó. Versículo 5, Atos 28, versículo 5. Porém, ele, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o Deus. Aí começou a falar: rapaz, esse homem é diferente, não é não? Mas não aconteceu nada com ele. Derruba, bate nele, acontece tanta coisa. Como a palavra de Deus diz, o mal vai vir sobre todos nós. Não é porque você serve a Deus que você não vai ter prejuízo financeiro, que você não vai ter adversidade na vida, que você não vai sofrer enfermidade. Não é por isso não. Você serve a Deus, vai acontecer tantas coisas na sua vida, mas você vai estar preparado para passar um dia mau, porque você vai estar revestido com a armadura de Deus, você vai estar firme ali, você vai estar fazendo o que tem que ser feito nesses momentos. Aleluia. Glória. Aí Deus ele vai fazer você permanecer naquela circunstância, você vai atravessar e depois lá na frente eles vão olhar e falar: mas aquele ali não era o que estava naquela situação tão difícil, não era ele, não era ela. Aí eles vão falar: é Deus com ele, com ela. Porque no primeiro momento, irmão, as pessoas vão falar: eles são amaldiçoados, porque acontece tanta coisa na vida deles, não é isso? Mas isso não significa não, irmão. Porque todos nós vamos passar dificuldade na vida. Todos nós estamos sujeitos, na face da terra, a sofrer algum dano, por algum ataque de Satanás. Jó era perfeito, não era no caminho dele? O que aconteceu com Jó? Perdeu todo o rebanho, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde dele por completo. O que a palavra de Deus diz? Ele era um homem reto, fiel, leal a Deus, se desviava do mal, sofreu tanto dano na vida dele. Então não vejo o dano como sendo só maldição, não. Vejo o dano como sendo Deus ele trazendo o livramento, Deus ele trazendo uma vitória na sua história, Deus ele trazendo algo bom naquele momento. Depende de como você vê isso, depende de como você está diante de Deus, depende do seu coração compreender o que Deus ele está fazendo na sua vida. Então nesses momentos nós glorificamos a Deus em todos os momentos, não só nos momentos de alegria. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, se você quiser abrir aí para você ver, o tempo está corrido, mas vai dar tempo de ler isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. Eles começaram, irmãos, a falar que Paulo não era de Deus. Começaram a desmerecer Paulo, começaram a colocar em xeque, falando que ele não era um homem de Deus. Daí Paulo começou a defender o ministério dele, começou a defender, falando desse jeito: não é assim não. Vocês estão elogiando eles, olha como é que ele fala. São eles ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda muito mais, em trabalhos muito mais em prisões. Olha só. Às vezes a pessoa fala dele: não, a pessoa vai servir a Deus e vai prosperar tanto que não vai precisar trabalhar. E Paulo servindo a Deus, ele precisou trabalhar? Precisou trabalhar demais. Ele falou que trabalhou muito. Prisões. Deus ele vai livrar você de ser preso. Aí Paulo foi preso. Olha só. Em açoite sem medida, Paulo apanhou demais, irmão. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Você imagina eu servindo a Deus aqui, eu vou usar o meu exemplo. Eu aqui na igreja, quando você vê que não,
junto com uma gangue aí, pega e bate ele até ele deixar quase morto ali no bairro. O que você vai pensar de mim? Depois, Marcelo foi preso. Está preso. O que você vai pensar de mim? Depois, eles estão correndo através daquele lugar ali, atrás de Marcelo. Ele correu para ali, passou ali. Você viu o Marcelo correndo? Ele passou ali para esconder dele. Ele está quase pegando ele. Ele atravessou e foi lá para o outro lado. O que você vai pensar de mim? Significa que eu não sou homem de Deus, porque eu estou sendo preso, estou sendo perseguido, porque eles estão conseguindo me bater, me pegar, me fazer maldade comigo. O que eles fizeram com Jesus? Eles prenderam Jesus, eles bateram em Jesus, eles envergonharam Jesus, eles fizeram maldade com Jesus na frente de todo mundo. Eles arrancaram a roupa de Jesus e penduraram ele no local. Você imagina algum de nós sendo feito dessa maneira com a gente? O que você ia pensar? Você ia falar, nossa, pensava que ele era homem de Deus, mas ele está ali desse jeito, foi vencido. Eles estão falando que ele é blasfêmico. Você ia acreditar? Você ia analisar o que realmente a pessoa era pela Bíblia Sagrada, pela presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a Eliana a louvar a Deus comigo, abençoar. Coloque seu coração uma vez mais em adoração diante de Deus, em louvor, em oração diante de Deus. Eu sei que vai acontecer tanta coisa aqui que vai ser motivo das pessoas zombarem de nós, vai falar que nós não estamos prosperando, não está dando certo. Mas Deus ele está te dizendo, ainda que Satanás toque na sua saúde, ainda que Satanás toque nas suas finanças, na sua vida, aonde for que ele consiga tocar, Deus ele está te dizendo, só aconteceu porque Deus permitiu e só vai ser até onde Deus permitir que Satanás haja na face da terra. Não vai ser além disso. Deus ele vai agir, Deus ele vai colocar limites e só vai ser até onde Deus colocar esse limite. Então não se preocupa, tão somente adore o Senhor, tão somente se volte ao Senhor, tão somente seja agradecido ao Senhor. Olhe com bons olhos as situações que estão passando na sua vida, as coisas que estão acontecendo. Não é porque você perdeu uma batalha, não é porque as coisas deram errado que Deus não está contigo, não é por isso. Às vezes você vai ter que insistir, às vezes você vai ter que perseverar, você vai ter que continuar a sua caminhada. E ainda que as pessoas zombem de ti, ainda que as pessoas desacreditem que Deus está contigo, dentro do seu coração você vai ter fé. Você vai olhar e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. O Senhor que me deu esse livramento, o Senhor que me deu essa vitória, o Senhor que me deu o que eu tenho recebido na face da terra. Eu não estou aqui para te glorificar. Como Jó falou ali, eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará a favor de